Presente na reunião sobre a pavimentação da BR-174 é o deputado estadual Pedro Satélite, que inclusive tem se articulado junto a lideranças políticas do estado para cobrar celeridade, mais agilidade na conclusão da pavimentação da BR-163. E é para falar sobre esse assunto que eu converso ao vivo no Jornal da Manhã com o deputado pelo PSD, Pedro Satélite. Bom dia, deputado. Essa reunião já tratou de uma outra, dentre tantas rodovias, tantas estradas que há mais de 4 décadas estão abandonadas. Não é de agora, né? É um problema crônico no estado. São duas questões, a BR-163 e a 174. A 174 foi tratado ontem, que pega a região noroeste do estado e que está em estado de calamidade pública. São em torno de 300 quilômetros que falta concluir para a pavimentação e que atinge em torno de 150 mil pessoas que ficam, na verdade, abandonadas, a palavra certa. Mas eu vejo assim que ontem foi realizada uma audiência no Palácio, junto com o governador, o vice-governador, e lideranças, inclusive as igrejas, com a participação do arcebispo da Diocese de Juína, e a fala dele assim deixou as pessoas sensibilizadas. E o que eu vejo, Oliveira, que um dos grandes entraves é a FUNAI. Haja visto que os índios querem o asfalto, os índios sofrem também, mas a FUNAI, não do Mato Grosso, mas a burocracia que existe em Brasília, que impera para que depois possamos tirar a licença ambiental para dar autorização para concluir essa rodovia. Então não é só dinheiro, é também a questão da licença ambiental. Isso porque a rodovia passa em terras indígenas? Exatamente. Então depende de uma decisão da FUNAI. Sim, e nós inclusive fizemos um apelo e o arcebispo Dom Nery, ele assim se colocou à disposição, inclusive, que dificilmente as igrejas entram nessa briga, entre aspas, mas ele se colocou à disposição, inclusive, se tiver que ir a Brasília, para fazer esse convencimento que os povos indígenas não são contra o asfalto. Então, se os povos indígenas não são contra, o povo está sofrendo. É responsabilidade dos governantes fazer. Então tem que sair do papel e, na verdade, colocar em prática. E eu acredito que está no caminho certo. Por outro lado, o senhor falou indígena, eu lembrei daquele problema antigo ali entre Sapezal e Campo Novo, onde a estrada corta também uma aldeia e os índios cobram pedágio. Isso é legal, deputado? Não, não é legal. Mas aí é questão, os deveres e os direitos. E é complicado essa questão indígena porque eles têm muitos direitos e os deveres nem sempre são cumpridos. E eles vão continuar cobrando? Olha, infelizmente essa a realidade. Os caminhoneiros, o pessoal de carro que passa ali é obrigado a pagar, senão não passa. Então eu acho que aí é mais uma questão de conclusão do... Aí a FUNAI não vai lá para resolver. Esse que é o problema. Infelizmente o país vive essas dificuldades e nós sempre falamos, se os governantes deixasse o povo trabalhar e tirasse de lado a burocracia que existe na questão pública, não estou aqui questionando, mas essa é a realidade do nosso país. Dizer que uma licença ambiental, ou por causa disso e aquilo, como já expliquei, os índios querendo, e chega lá em Brasília, os caras no ar-condicionado, simplesmente, não, ali não pode, por isso, por aquilo. Eles não estão preocupados com 150 mil pessoas que estão sofrendo aqui. Então esse movimento, inclusive... Nós estamos fazendo eu estou liderando um movimento também quanto à questão da BR-163, que também está no estado de calamidade pública. Sim, exatamente aí que nós vamos chegar, na questão da BR-163, que é também outra novela que se arrasta há décadas e muito se fez aqui em governos passados, algumas obras em outras rodovias, com a utilização do modo de consórcio, com a participação de produtores, em estradas menores, lógico. Agora, a 163 depende diretamente de verba federal. Sim. E esse dinheiro não vem? Oliveira, veja bem, eu cheguei a Mato Grosso há quase 40 anos. Eu demorei de Cuiabá a Sinop 10 dias e 10 noites, eu na boleira do ônibus. Então é muita história. E eu coordenei muitos movimentos durante esses anos todos. E infelizmente hoje ainda no estado do Pará nós temos aí 100 quilômetros para chegar no porto de Miritituba, que falta o asfalto, e mais 100 quilômetros na Transamazônica, que a BR-163 termina em Miritituba, e mais 100 quilômetros de Miritituba a Santarém. E é um absurdo, é uma vergonha, é uma falta de respeito com a sociedade, e eu quero dizer por quê. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, fez audiência pública em Itaituba, Santarém, Sinop, Peixoto, Guaratã, em toda a região
colocando que iria privatizar, e eu sou a favor da privatização, sou a favor, quando ela é feita de uma maneira justa, uma tarifa justa, e ela infelizmente enrolou até hoje. Hoje já era para ter sido privatizada, e eu tenho certeza que uma rodovia dessas privatizada, mesmo que tivesse estrada de chão, não estaria interrompida. Hoje tem 3.000 caminhões parados lá em Santarém, eu estive lá semana passada, para cá de Itaituba, antes do porto, e o prejuízo só nos portos é em torno de $400 mil dia. Então imagina o prejuízo para Mato Grosso, quando era para agregar valor na produção, o prejuízo que isso dá. E aí se fala em hidrovia, em ferrovia, tá entendendo? Eu acho que também não saíram do papel. Eu acho que é um absurdo. Acho que primeiro, Oliveira, é nós concluirmos a Cuiabá-Santarém. Falta 100 quilômetros para concluir. Mas, deputado, na situação que a obra se encontra, que começa para não termina nunca, seria interessante para a iniciativa privada concluir essa obra para a privatização, porque falta muita coisa, não são só esses 100 quilômetros. Né? São 100 quilômetros, de fato, de Novo Progresso a Miritituba e 100 quilômetros até Santarém, então seriam 200 quilômetros. Ela é de interesse, só que ela sobe um pouco mais a tarifa que é cobrada. Eu entendo que tantos bilhões que cruzam aí, o governo federal tinha que concluir e privatizar. E eu estou liderando um movimento com a classe produtora agora, para o mês que vem, e a classe política do Mato Grosso, vereadores, prefeitos e lideranças, e também do sul do Pará. Já tivemos esse contato a semana passada. Nós vamos a Brasília na NTT e, se for possível, a gente fazer uma articulação, falar com o ministro dos Transportes, mas para a NTT nos explicar o que é que aconteceu, por que não houve a licitação, se não teve ninguém que participou, ou simplesmente com essa mudança da Dilma para o Temer, se paralisou tudo, separou, não é possível, porque o país tem que continuar. E eles vão ter que dar uma explicação para a sociedade, porque essa rodovia, Oliveira, ela é a espinha dorsal do Brasil. Ela nasce no Rio Grande do Sul. Ela é fundamental. Nós só temos só mais um minuto, deputado. Eu gostaria só de mais uma opinião do senhor. A bancada federal de Mato Grosso não tinha que estar mais empenhada nessa questão? Olha, eu acredito que eles estejam cobrando. Nós, inclusive, temos o ministro Brairo Maggi, que tem um interesse pela região centro-oeste do Brasil, inclusive Mato Grosso, mas eu entendo sim, não poderia, nada justifica, nada, 100 quilômetros de estar intransitável. Se fosse da iniciativa privada que estivesse cuidando, eles teriam lá máquinas e cuidando, ao menos, mesmo estrada de chão estaria trafegado. E não está. Então, é bem complicado. Eu acho que falta, assim, uma ação política mais forte, principalmente do estado do Pará. Só que o Pará, eles não têm a preocupação maior do Mato Grosso. A grande produção vem do estado do Mato Grosso, de Nova Mutum, Lucas, para lá. Os 70% da produção do Mato Grosso sai pelo Porto de Santarém e Miritituba e é viável. O restante desce aqui de Rondonópolis para frente, Paranaguá e Santos. Agora, infelizmente, eu acredito que muita produção de Lucas e Mutum, devido a essa situação, está fazendo mais, em torno de 1.000 quilômetros a mais em caretas e caminhões, indo aqui para Campo Grande, Santos e Paranaguá. Infelizmente, essa é a situação. E nós vamos cobrar o mês que vem da Agência Nacional de Transportes, a NTT, para que realmente ela preste uma explicação para a sociedade, e nós queremos que isso aconteça. Não privatizou? Vamos garantir o recurso para que isso, ao menos o ano que vem, não aconteça mais, que esse ano já foi. Já foi. Não tem mais o que fazer. Estrada tem que ser arrumada na época da seca também. Choveu, querer arrumar estrada, não se arruma. Não. Chove, estraga e jogar dinheiro fora. É verdade. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã e bom carnaval, deputado. Porque a Assembleia só volta dia 7, né? Depois do carnaval. Mas eu quero, assim, um segundo só. Nós continuamos trabalhando, não menos eu. Não vou viajar, vou ficar aqui em Cuiabá 2, 3 dias, depois vou para o norte. Então o parlamento, o deputado, ele trabalha, não é só no plenário. Então até para explicar que às vezes é mal entendido, os deputados ficam aí de férias. Eu, ao menos, não estou de férias. Até seria injusto se tivesse férias nesse momento, recebendo o salário, e o trabalhador normal, ele não tem férias e sofre muito mais. Então não é justo. Ok, obrigado.